Boa tarde, galera. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Saúde e essa comemoração ela vem de encontro com a inauguração, né, da Organização Mundial da Saúde. O dia, a inauguração, né, a fundação da Organização Mundial da Saúde, ela aconteceu em 1948 e o Dia Mundial da Saúde foi instituído em 1950. Ou seja, anualmente há a comemoração desse dia. E esse dia ele vem para fazer com que as pessoas tenham mais consciência com relação à saúde. E esse ano, a nível mundial, né, se a gente for pensar, a população ela vem cada vez mais tendo menos saúde no sentido de pensar o conceito de saúde mais ampliado. Um conceito que diz que eu sou saudável a partir do momento que eu não apenas tenha ausência da doença, mas eu tenho fatores que façam com que eu obtenha saúde a partir de diferentes elementos, como situação econômica, como moradia, como coisas relacionadas ao meu bem-estar, né? Se a gente for pensar o indivíduo como uma unidade biopsicossocial, são esses três elementos em conjuntos que vão me dizer, né, ou vão estabelecer o meu estado de saúde. Ou seja, a gente tem que alinhar esses três elementos, essas três capacidades biopsicossocial e entender esse ser humano complexo como ele é. Atualmente, né, se a gente for pensar dentro desse conceito, o conceito de saúde ele é o bem-estar completo, né? É um estado de bem-estar completo, físico, mental e social. E não somente ausência de doenças. É importante a gente pensar dentro dessa perspectiva e entender que para nós termos a capacidade de vida saudável, a gente tem que contemplar esse conceito. É importante pensar que o conceito de saúde, de uma forma geral, ele se ampliou, né? Ele era de uma forma restrita e hoje a gente tem esse conceito, né, relacionado ao bem-estar biopsicossocial. Esse ano, gente, a Organização Mundial da Saúde, né, ela traz como, especialmente aqui no Brasil, né, se a gente for pensar as políticas relacionadas à saúde, o Brasil ele adota a campanha de imunização e vacinação, né, mas aqui quando a gente pensa, né, no retorno de doenças como o sarampo, a gente percebe que é uma intervenção importante do Brasil, mas que se a gente for pensar que se vacina no país 80%, né, e deveria vacinar no mínimo 95% da população, a gente está muito aquém. As as questões internacionais. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês com relação à ideia de que o lema relacionado ou o tema trazido pela Organização Mundial de Saúde para 2019 é muito importante a gente pensar, né? Saúde para todas e todos, em todos os lugares. O que isso representa, né? Que a saúde, de uma forma geral, quando a gente trabalha esse tema, quando a gente trabalha toda essa discussão e a saúde ela tem que chegar para as pessoas de uma forma geral, a gente observa que, especialmente no Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele tem os seus inúmeros problemas, né? E inúmeras coisas relacionadas a problemas, mas a gente percebe que há muitos avanços também, né, na questão da saúde. Embora, se a gente for pensar saúde em todos os lugares, a gente percebe que tem lugares que está muito aquém, né? A realidade, especialmente nossa aqui da região
Sudeste, né, que é um país, um estado, né, o estado mais desenvolvido do território brasileiro, e a gente ainda vê dificuldades em inúmeros casos aqui, né? Mas se a gente for pensar saúde em todos os lugares, como que a gente obtém saúde, né? Não só pensando dentro desse conceito ampliado, né, de saúde e bem-estar físico, psicossocial. E aí a gente tem, se a gente for pensar dentro desse quesito, tem muita coisa que, por exemplo, o estresse, né? O estresse que as cidades nos proporcionam. Se a gente for pensar dentro dessa perspectiva, a gente adoece muito dessa questão, né? E quando a gente traz todos esses temas relacionados à obtenção de saúde, obtenção de uma vida saudável, a gente tem que repensar as cidades também, né? A gente tem que repensar a questão do transporte, a questão do próprio salário, né? Se a gente for ampliar todas essas questões que são muitas das vezes questões estressantes para a gente, né? E pensando dentro da nossa perspectiva de buscar a saúde a partir da atividade física ela será um elemento importante, né? E aí a gente entra numa questão importante relacionada à atenção básica. Se a gente tiver não só a atenção básica, mas pensar na prevenção e na promoção da saúde, a atividade física ela se encaixa muito bem dentro desses dois quesitos, né? Ela pode prevenir inúmeras lesões, inúmeros aspectos relacionados a uma vida sem doença, né? Semana passada a gente estava discutindo a relação do envelhecimento e saúde. E hoje a gente traz essa questão do conceito de saúde mais ampliada para se transformar em possibilidades de uma vida mais saudável. E aí a gente tem a atividade física, como eu disse, né, como uma possibilidade importante para a saúde, né, para a gente se manter saudável e ter essa promoção, né, ter essa promoção de saúde e prevenção da doença. Embora a gente reflita tudo isso e perceba que as políticas públicas não privilegiam esse tipo de intervenção a partir da atividade física, a gente caminha num sentido que as pessoas elas têm o conhecimento, mas não têm a orientação devida, né? A gente sabe muito bem que a gente tem que fazer atividade física. A gente tem que fazer, como eu sempre estou dizendo aqui, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é 150 minutos, de forma moderada. A gente sabe de tudo isso, a gente tem informação. Mas por que a gente não, de fato, espera de alguma forma adoecer para a gente pensar relacionado a uma vida saudável? Pensar, poxa, agora eu tenho que fazer atividade física. Agora eu tenho que ter uma vida saudável. A gente sabe que não é bem por aí. A gente sabe que tem que manter um estilo de vida saudável e esse estilo de vida engloba atividade física, engloba o consumo moderado de inúmeros, não só alimentos, mas bebidas, uma série de coisas que vai fazer mal à nossa saúde e que a gente continua tendo esse tipo de comportamento. E só que uma hora isso vai ser cobrado, né? E a consequência muitas das vezes é problemas que talvez a gente não consiga reverter, né? E a gente está trabalhando nesse sentido de trazer coisas relacionadas a melhora da saúde, a cidades mais saudáveis que estimulem um comportamento de vida ativo e saudável, né? Onde já se viu as cidades, por exemplo, né? Quando a gente fala de estímulo à atividade física e à saúde, né? Na minha cidade, por um tempo, a gente via em todas as esquinas bicicletários. Ou seja, o bicicletário você vai ter lugar onde você coloca a sua bicicleta. Hoje,
o número menor de bicicletários, isso consequentemente gera um desestímulo às pessoas a utilizarem a bike, né? A ciclovia, por exemplo, a ciclovia comparado às rodovias, elas, especialmente nos espaços urbanos, você vê que é uma quantidade mínima, né? Ou às vezes irrisória. Você pega quilômetros milhares e milhares de quilômetros contra 7 mil metros, vamos colocar aqui, é um número que às vezes nem dá para contabilizar de tão pequeno que é, relacionado ou se comparado às estradas ou até mesmo as vias urbanas. E a gente vê um descompasso, né? E um desinteresse público relacionado à atividade física. E isso também, de fato, vai gerar uma consequência de gastos com saúde do município. Isso a gente tem a noção, tem a consciência que o município, incentivando a saúde, né, ou incentivando e promovendo e prevenindo doenças e promovendo a saúde, ele vai ter uma economia no aspecto de gastos com saúde, de uma forma geral. E tudo isso tem que ser pensado estrategicamente pelas cidades, né? A gente tem uma responsabilidade individual que nos coloca relacionada à nossa saúde, a gente tem essa responsabilidade, mas a gente tem que compartilhar com o poder público, ele tem que dar a contrapartida para a gente também nesse sentido. E isso, poucas cidades, né? Elas têm de fato esse interesse. E isso tem que ser estimulado pelas cidades também, né? A gente sabe da nossa responsabilidade individual, né? De evitar bebidas alcoólicas, de evitar consumo exagerado de açúcar, de sal, né? A gente sabe de tudo isso. Mas com relação à contrapartida, ou até mesmo pensando de forma associada às questões relacionadas ao poder público, que tem que nos proporcionar, né, espaços públicos de atividade física, né, ciclovias com sinalizações e segurança, parques públicos, escolas, elas têm que ser refletidas no sentido de proporcionar uma qualidade de vida e uma saúde nos indivíduos em formação. Espaços comunitários têm que ser mais bem utilizados, né? A população tem que ter acesso a esses espaços não podem estar fechados a todo momento, eles têm que ter um momento de abertura e atividade para que essa pessoa possa ter um espaço ali também de saúde. Outra coisa muito importante é a relação dos espaços, né, dos espaços de pronto atendimento ou de atenção à saúde. Eles têm que, especialmente os de atenções primárias à saúde, eles têm que também ter profissionais de educação física inseridos, né, pensando na questão das equipes multiprofissionais. É importante a gente pensar dentro desse todo esse aparato em prol da qualidade de vida, em prol da promoção da saúde e prevenção da doença. A gente tem que pensar de forma articulada todas essas, não só as políticas públicas, mas todos esses profissionais inseridos nessas equipes, para a gente surtir efeito de forma positiva na saúde das pessoas. E esse dia em especial, né, que a gente comemorou-se ontem, né, no 7 de abril, é um dia importante para os profissionais da saúde, que é um dia que traz, né, mediaticamente uma visibilidade para esse campo e entendendo que hoje, né, a partir de mais da década de 90 para cá, que esse conceito mudou, né? É um conceito de bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de doença, né? E quando a gente pensa dentro desse conceito, a gente percebe que saúde é você estar bem,
você está inserido dentro de um espaço, você ter transporte público o serviço de transporte público bem realizado na sua cidade. A gente percebe que há uma série de fatores que vai trazer a qualidade de vida, que vai trazer saúde ao indivíduo. Acho que é importante esse dia, né? Embora eu esteja atrasado, mas eu pensei muito, refleti muito sobre esse dia ontem, né? E percebo que a gente está muito aquém, né? Muito aquém. Imagine só, né? No caso brasileiro, a gente está pensando ainda em coisas que já foram sanadas, né? Com relação à imunização e vacinação. Meu, a gente não precisava estar pensando, a gente podia ter avançado essa questão, né? Mas retorna doenças, por exemplo, o caso do sarampo, retornar sarampo. Uma doença que a gente tinha resolvido e de fato a gente não resolveu e se voltou. E outra coisa relacionada à vacinação, 80% da população brasileira é vacinada, né? E especialmente, a gente for pensar no número mínimo tem que ser 95% da população, esse número está muito abaixo. E cada vez mais, né, a gente vai não tendo de forma serviços que vá ter resultados efetivos em políticas públicas relacionadas ao nosso entendimento de saúde, relacionado à saúde em si, e a gente está tendo que retornar a assuntos que poderiam estar resolvidos lá atrás. Isso é muito complicado para o avanço do país de uma forma geral. E aí a gente traz, né, como um professor de educação física, pensando na questão, no que a gente pode contribuir de fato, né, com o nosso conhecimento para a saúde, é a questão da qualidade da atividade física em si. Né? A gente estuda para a gente fazer com que a população entenda que a atividade física, ela de fato traz benefício. E inúmeros benefícios relacionados a uma vida saudável. E a gente insiste, né, para as pessoas, para que elas tenham, né, em sua vida cotidiana, a atividade física como prioridade. Porque tendo a atividade física como prioridade, evitará inúmeros problemas ou terá a possibilidade de prevenção de inúmeros problemas relacionados à saúde. Isso é extremamente importante a gente refletir, extremamente importante a gente pensar. O dia 7 de abril, ele é importante para a gente trabalhar essas questões de conscientização do indivíduo em diferentes frentes, né? Hoje, no meu caso específico, eu falo da atividade física, mas inúmeros profissionais da saúde, eles têm a capacidade, a partir do seu conhecimento, de trazer o seu conhecimento para gerar benefício para o indivíduo. Eu acho que é importante esse dia para a gente ter essa conscientização. Certo, gente? Esse foi o recado dessa segunda-feira, né? Uma segunda-feira que a gente busca trazer informações e gerar conhecimento relacionado ao campo da saúde, especificamente da atividade física, esporte, lazer. A gente traz essas discussões às segundas-feiras, né, de forma provocativa, né, para a gente de fato refletir o que a gente está fazendo com a nossa saúde, o que eu estou me proporcionando, né, de forma individual, embora a responsabilidade eu entenda que deva ser compartilhada, não só jogada nas costas do indivíduo. O indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade, mas ele não é de forma total o responsável. A gente tem que pensar nas questões relacionadas à saúde e compartilhar isso, né? Ou a minha saúde é responsabilidade minha, sim, mas ela é compartilhada com o Estado. O Estado tem que proporcionar inúmeros fatores para a gente também ter saúde. Tá? Fica o meu recado por hoje. Uma ótima semana para todos, né? Essa semana é uma semana que se inicia e como as outras todas, né? Desejo uma semana bem bacana para todo mundo. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, né? Forte abraço e boa saúde para todos.
Tchau, tchau.